Oi, boa noite, tudo bem? Hoje é dia 13 de abril, é um domingo de Ramos, que eu ganhei de uma amiga querida, que foi na igreja, assistiu à missa e trouxe para mim, lindo. E hoje nós estamos aqui novamente para falarmos sobre a morte, né? Sobre esse presente que Jesus nos trouxe, que ele veio trazendo, né? Nesse dia de Ramos também, porque ele veio chegando, né? E a verdade veio chegando com ele. E o desencarne, né? Como é a visão espírita a respeito do desencarne, a respeito da morte, tá? Então, eu vou ler para vocês uma mensagem do Espírito Emmanuel, pelo Chico, desse livro Fonte Viva aqui, que eu indico demais da conta, porque é um livro muito bom. E a mensagem é a mensagem 168, entre o berço e o túmulo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 2, né, Coríntios, não sei se é assim que se fala, capítulo 4, versículo 18. A flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo. Contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha eterno na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura, visto por todos. Mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. A terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. Adornos de que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem. Acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Então é o que a gente sempre fala, né? Esta vida, ela é passageira. Esse corpo que eu carrego, essa identidade que eu possuo no momento, são do momento. Então, daqui a 100 anos, daqui a 150 anos, sendo muito otimista, ninguém vai se lembrar de mim, né? Então, quem serei eu? Quem será fulano de tal? Quem era mesmo? Então, às vezes, a gente passa toda uma vida em busca de termos coisas, parecermos pessoas que nós realmente não somos e que não nos acrescenta nada naquilo que realmente importa, que é o meu espírito,
que é a minha vida espiritual, que é a construção desse meu espírito, que é a minha evolução, a minha caminhada, porque todos nós, nesse planeta de provas e expiações, que é a classificação do nosso planeta. Então, o que quer dizer isso? É um planeta em que há sofrimento. É um planeta que o homem veio não para ser feliz, mas para pagar os seus pecados, para aprender através da dor. Porque através do amor, a verdade é que nós aprendemos muito pouco, né? É só nos lembrarmos nesse momento tão importante, e não deveríamos ser só agora, mas que bom que pelo menos na Semana Santa a gente se lembra de Jesus, mas nos lembrarmos da quantidade de amor que ele depositou sobre nós, de todo aquele presente que ele nos ofereceu com a sua vida, as curas que ele realizou, o conforto que ele forneceu e a maneira como ele terminou. E nós não aprendemos ainda, mais de 2000 anos depois. Evoluímos, né? A gente, por mais que a gente chegue à conclusão de que nos encontramos nos fins dos tempos, e por que nos fins dos tempos? Porque eu acredito que nós tenhamos chegado num ponto muito difícil de piorar. Estou sendo otimista também, mas eu sou uma pessoa otimista. Eu tenho fé, né? Então, eu acredito que estamos no fundo do poço e que pior do que isso a gente não vai ficar. Assim eu espero. Precisamos aprender com tudo isso que vemos. E aí a gente se pergunta, mas a humanidade evoluiu? Como é que você pode dizer que a humanidade evoluiu? A gente ainda tem guerras, mas antes as guerras eram muito mais sangrentas. Nós tivemos uma bomba atômica. Os homens eram decapitados, as mulheres eram decapitadas, estupradas, apesar de que isso aconteceu há pouco tempo. Tá. Estamos numa época muito ruim, né? Mas isso hoje nos choca, porque hoje nós temos acesso à informação. Então, a gente vê tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que ainda fazemos, tudo aquilo que ainda acreditamos, toda a miséria que não nos incomoda ou que nos incomoda. Por isso, eu digo que é uma oportunidade também única, porque com acesso a isso, com essas informações, com essa realidade nas nossas mãos, nós podemos fazer a diferença. Porque nós podemos aprender com a dor do outro. E isso não deixa de ser amor, não deixa de ser amor divino. Porque até mesmo a dor é a presença do amor do Pai. Porque é através dela que nós evoluímos. É através da dor, da dificuldade, do desafio, que a gente vai se forjando, se fortalecendo. Vamos nos santificando. Vamos indo ao encontro daquela paz que a gente tanto procura, mas que apenas os bons e justos conhecerão. Que é a paz do Cristo, que é a paz do amor, que Ele derrama sobre nós todos os dias. Mas devido às nossas deficiências, devido às nossas imperfeições, devido à nossa imaturidade espiritual. Porque se a gente pensar, nós somos crianças engatinhando ainda em todo esse caminho de evolução.
É só observarmos os santos, aquelas pessoas que fizeram, que agiram com caridade, que serviram a Deus. Quão longe dessas pessoas nós estamos. E exemplos nós temos muitos. Quão longe nós estamos de um Paulo apóstolo que tinha todos os nossos defeitos e dificuldades, mas ele caiu, mas ele se levantou e resolveu carregar a sua cruz. Aquele que tinha tudo e abriu mão de tudo para morrer com nada, mas levando todo esse amor para sua vida espiritual. Morreu um santo, morreu um anjo. Então, do átomo à angelitude, nós seremos anjos, nós seremos puros, mas para isso nós temos que começar. E quando a gente fala em morte, em desencarne, nós precisamos entender isso também como uma parte dessa nossa evolução, desse nosso desenvolvimento. Porque esse aqui é um planeta de provas e expiações, um planeta que é povoado somente por espíritos imperfeitos, espíritos portadores de graves distúrbios, tanto físicos quanto psicológicos, quanto mentais. Nós somos limitados, inclusive intelectualmente. Muito do que nós achamos que sabemos aqui foi criado lá, por inteligências muito maiores e muito mais aprimoradas do que as nossas. Então, às vezes, a gente se acha tanta coisa. Eu sou fulano de tal, eu descobri tal coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu construí assim, assado. Mas, na verdade, tudo tem o dedo do Pai. Tudo começa lá, para depois ser realizado aqui. Nós somos meramente instrumentos. E todo o bem que fazemos, como todo o mal que fazemos, é para a nossa evolução. Todo mal que fazemos, não. Todo mal que sofremos. Porque tudo, Deus não nos obriga a cometermos o mal, né? Jesus disse, né? O escândalo há que ser necessário, mas ai de quem o pratica. A dor, ela tem que existir. O mal, ele existe porque esse planeta é um planeta para isso. E porque nós ainda precisamos do mal, precisamos da dor, precisamos da dificuldade para evoluir. Mas eu tenho meu livre-arbítrio. Então, por mais que eu esteja alocada num meio num meio em que o mal prevaleça, em que a baixeza, em que a podridão exista, eu tenho o meu livre-arbítrio de fazer diferente, de agir diferente, por mais que eu tenha aquela intenção de praticar o mal. Eu sempre posso escolher o bem. E quando eu escolho o bem, apesar de tudo prevalecer para o mal, eu subo ainda mais na minha evolução. Porque o meu esforço foi muito maior do que aquele que tinha todas as facilidades e que ainda assim não escolheu o bem. Então, este é muito mais errado, pecador, como os católicos falam, aos olhos de Deus, porque ele teve as oportunidades. E por que ele teve essas oportunidades? Porque ele era predileto de Deus? Não. Porque ele merecia. Porque ele precisava
porque por causa das suas vidas anteriores. Então ele tinha que ter a riqueza, o conforto, a saúde, a estrutura familiar como uma consequência daquilo que ele semeou numa outra vida, ou como prova. Então ele, em outra vida, ele sucumbiu, tendo todas aquelas condições. Então agora ele é colocado no seio desta mesma família estruturada, com condições financeiras, para não sucumbir, para evoluir, para fazer o bem, para escolher a evolução, o lado certo da força. Mas ele tem o livre-arbítrio. Ele pode fazer ou não. E o que eu quero dizer é que tudo isso, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, todas as nossas atitudes e até mesmo as nossas omissões interferem na nossa morte, no nosso desencarne, na nossa passagem. Por quê? Porque o corpo, ele é um veículo, é uma bênção, é um presente dado pelo Criador. Então, ele é um instrumento que deve ser bem utilizado. Então, eu tenho que cuidar bem desse instrumento. O que a gente vê hoje em dia, as pessoas muito mais preocupadas em manter a sua saúde, em cuidar bem, né? A gente está começando a entender que tirar o melhor do nosso corpo, respeitar o nosso corpo e não abusar desse presente que nos foi dado, que isso nos ajuda, né? Porque não deixa de ser uma educação da vontade, dos nossos desejos, porque a gente prefere muito mais comer uma bomba de chocolate do que comer uma maçã, isso é óbvio, né? Eu então, meu Deus, mineira, imagina, uma goiabinha, uma goiabadazinha, né? Com um queijo, Jesus, Senhor, uma rosca da minha mãe. Ai. Então, assim, ó, não tem, né? Mas esse autocontrole, né? De não ceder à gula. Não ceder à gula por quê? Porque eu preciso cuidar do meu organismo, eu não posso ficar diabética, eu não posso ficar muito pesada, porque eu vou estragar as minhas articulações, porque eu não vou poder seguir com os meus propósitos como eu poderia, porque eu fiz escolhas que prejudicaram o meu corpo físico. Então, toda essa dor, esse sofrimento, essas doenças às quais nós perecemos, às vezes, meses, anos, podem ser consequências do mau uso que eu dei a este corpo. E na maioria das vezes Então, a minha morte, o meu desenlace é mais difícil. Quando nós desencarnamos, há um processo de desligamento. Então, vem uma equipe espiritual que vai realizando esses desligamentos. Isso está muito bem explicado nos livros do André Luiz, pelo Chico Xavier, que ele era médico e ele acompanhava muito essa parte no mundo espiritual, então ele detalha muito nos seus livros. Então, quando essa equipe vem e faz esse desligamento, ele pode ser um desligamento longo ou curto, mais fácil ou mais difícil, dependendo da minha situação material e também daquilo do meu apego, dos meus vícios, eu não quero deixar essa terra, eu não quero deixar a minha casa, eu não quero deixar meus filhos, eu não quero deixar meu marido. Então, este apego, né? Para nós é muito difícil entender isso, porque nós somos naturalmente apegados à nossa aparência, à nossa juventude, né? Hoje as mulheres, as máscaras estão caindo, né?
Então, tá na cara que a mulher não aceita o envelhecimento, a maioria delas. Ou não sei se é maioria, tá? Mas tá na moda essa dificuldade no envelhecer. Esse entendimento que a gente precisa envelhecer bem, mas que a gente não pode voltar a ser jovem, a termos a aparência que tínhamos antes. Então tá uma coisa meio absurda, assim. E às vezes esse apego a essa juventude, a essa vida, esse apego ao controle, de querer controlar até mesmo o envelhecimento, de não aceitar que eu sou um corpo frágil, que a vontade que impera é a vontade do Pai e não a minha, que quem escolhe o momento em que eu vou partir é Ele e não eu. Não é quando eu estiver pronta, não é quando eu quiser. Vai acontecer, e na maior parte do tempo acontece quando nós não estamos prontos. Por isso a importância do Espiritismo, porque ele vem e esclarece que o nosso desencarne vai acontecer a qualquer momento. E então que nós vivamos sabendo disso, sabedores de que a gente precisa dar importância àquilo que realmente importa. Não perder tanto nosso tempo com coisas que nós não vamos levar, que não nos acrescenta nada. Então, no resumo, né, no frigir dos ovos, o que a gente precisa entender é que a gente precisa nos aproximarmos de Deus. A nossa relação com o Pai, a nossa relação com Jesus, ela tem que ser mais íntima, ela tem que ser mais intensa, para que eu possa viver bem e para que eu possa desencarnar bem. Então, quando a matéria é muito densa, porque eu sou uma pessoa extremamente materialista, extremamente apegada, cheia de vícios, de bebida, drogas, álcool, remédio e etc., esse desencarne, esse desligamento vai ser mais difícil, vai ser mais longo, vai ser mais sofrido. E o meu despertar do outro lado também será ou não, porque a gente também não pode generalizar. Às vezes a pessoa teve um desencarne difícil, mas ela tá leve. Ela já quitou tudo que ela tinha que quitar. Ela vai sentir falta da terra, vai sentir falta da vida dela? Óbvio que todos sentem. E é isso que às vezes a gente fala, que para haver uma comunicação entre o espírito, entre aquele ente que foi e a família que ficou, ele tem que estar em condições, as duas partes têm que estar em condições. Porque essa pessoa tá enfrentando uma vida nova. Então, ela será recebida esse desligamento já é acompanhado. Ninguém se desliga sozinho. Então, esse desligamento já é acompanhado por uma equipe médica, espiritual. Aí passa para os seus parentes que têm condições, que têm entendimento, que têm conhecimento e que podem receber aquela pessoa, mas o primeiro item importante é amor. Então, a misericórdia do Pai é maravilhosa, porque a gente nasce no meio de amor. E a gente nasce para outra vida, a gente morre no meio de amor. Porque quem vai nos receber é que nos ama. Ah, mas eu não tenho ninguém que me ama, ninguém me ama. Bom, alguém te ama. Porque essa não é a sua única vida. Você já viveu muito, já foi muito amado. Se nessa vida você não recebeu amor, não te preocupa. Tem gente que te ama lá em cima.
É assim que as coisas funcionam. Isso aqui é uma passagem, é um breve momento. E antes, as pessoas tinham esse desejo de viver uma vida dedicada a Deus. Tanto é que a gente tinha antes muitos padres, muitos monges, muitas freiras e muitas pessoas que não tinham, mas que viviam dedicadas ao seu desenvolvimento como pessoa. E com certeza, né, desenvolver-se como pessoa através de forma filosófica, ela também te aproxima de Deus, porque ela te torna uma pessoa melhor, uma pessoa com virtudes, uma pessoa com valores. Então, a intenção que a gente tem é que nós passamos muito tempo assim dedicados às civilizações anteriores. Elas tinham esse respeito e esse amor pelo pós-morte. E ultimamente nós estamos vivendo esse período de que a gente ignora que a morte exista. Mas isso não é inteligente. Fingir que uma coisa não existe não vai torná-la mais fácil. Eu preciso, como mulher, como mãe de família, como membro de uma sociedade, de uma pessoa que tem amigos, uma pessoa que tem um marido, eu preciso me preparar para ser uma pessoa melhor e eu preciso preparar os meus para uma coisa que devia ser natural. Eu sei que não é. Eu sei que é difícil. Eu sei que é dolorido. Eu também já perdi pessoas que eu amava muito, muito. E sofri muito, e chorei muito, e fiquei de luto, sim. E, inclusive, agora, em fevereiro, a gente perdeu um tio muito querido. O apelido dele era Tio Negão. E ele, irmão da minha mãe, ele era o melhor de nós, sem dúvida. E eu chorei muito, e a minha mãe sentiu muito, mas eu tive que ser muito forte. Mas eu tinha também a certeza dentro de mim de que talvez agora a gente estivesse mais próximos do que nunca. Porque antes ele morava lá em Buritis, eu aqui em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. A última vez que eu o vi foi em 2019. Que arrependimento. Que arrependimento de não ter ido mais vezes, que arrependimento de não tê-lo arrancado de lá e de tê-lo trazido para cá para ele conhecer o que era uma lavoura de arroz e para ver as ovelhas que ele falava tanto. Agora que ele estava tão bem, mas Então, por isso eu acho que me veio tão forte a necessidade de falar sobre o desencarne. Eu sei que ele está, não talvez agora, mas que ele estará muito mais próximo de mim e eu dele. Porque o amor nos une. Porque eu era a fã dele. Eu sempre vou ser. E ele sempre vai ser. Então, aquilo que é de verdade, a morte não destrói. Porque fica como o perfume de uma flor, como os valores, como os ensinamentos, como a simplicidade, como a alegria de tudo que ele me ensinou, de tudo que ele mostrou. E ele foi. E a minha tia está muito bem, graças a Deus, porque ela tem muita fé. Porque a fé nos ajuda. A fé verdadeira, ela não nos traz desespero. Ela nos traz tristeza, nós temos tristeza. Nós sabemos que vamos demorar muito ainda para nos reencontrarmos. Se Deus quiser, porque a gente tem uma vida aqui ainda. Eu não estou pronta para desencarnar. Eu quero ver meus netos, né?
Então, eu tenho apego, eu quero crescer e eu tenho muita coisa para melhorar ainda. Eu não posso morrer agora, por favor. Se eu morrer, vocês rezem muito por mim, porque eu tenho muita coisa para pagar. Mas assim, se acontecer, eu sei que eu nunca estarei longe daqueles que eu amo. Não há o que possa confortar uma mãe que perde um filho. Não há o que a gente possa dizer para uma pessoa, ou para uma criança, ou para um jovem que perde uma mãe, que perde um pai. Não há o que dizer. É dor. E que bom que haja essa dor, porque houve amor. Então, no fim das contas, a única coisa que importa é o amor. Então, eu preciso amar muito, porque amar muito cobre uma multidão de pecados. Então, esse é o jeito de viver bem, né? Amando muito, porque se eu amo muito, eu cubro a multidão dos meus pecados. E como é que eu amo muito? Amando muito, me evoluindo, adquirindo conhecimento, estudando, buscando Deus, buscando a oração. Ah, você nasceu com fé. Não, a fé, ela tem que ser conquistada, assim como todas as nossas virtudes. Então, eu tenho que trabalhar pela minha fé, eu preciso de disciplina para poder exercer a minha fé, fortalecer a minha fé. Então, buscar a Deus através de oração, buscar a Deus, intimidade com Deus através de conhecimento. Porque quanto mais eu ler sobre o desencarne, quanto mais eu ler sobre a morte, menos medo eu terei. Quanto mais eu ler, ouvir, né? Se eu escuto funk o dia todo, eu vou entender de funk. Se eu escuto música sertaneja, não aquelas de boa qualidade, como Chitãozinho e Chororó, Vitor e Léo, Christian Ralph, não é disso que eu tô falando. É de letras baixas, de baixo nível. Eu vou estar na frequência do baixo nível. Eu vou pensar em sexo, eu vou pensar em traição, é isso. Ah, pensar em sexo é errado? Não. Mas eu preciso aprender a controlar as minhas vontades. Meu sexo só se deve a mim e meu marido. Pronto. Eu não preciso ficar pensando nisso e falando nisso o dia todo, porque isso é material. Eu preciso estar naquela frequência que eu quero atingir. Eu não posso não estar ainda. Então, eu preciso escutar música clássica, escuta cantos gregorianos, escuta música, sei lá, música de yoga, fundo musical de, sei lá, mas sabe, que me elevem, que me acrescentem, que me puxem para cima, não que me empurrem para baixo. Me desculpem os que gostam, me desculpem os que ouvem, me desculpem os que permitem que seus filhos ouçam. Não faz bem para eles, porque os abaixa, os diminui, não os puxa, não os eleva. Então, e outra coisa, né? Quando morrer, não vai. Que tipo de música vocês acham que tem lá em cima? Não vai ser funk, né? Porque se você estiver ouvindo funk, depois que você desencarnar, você pode ter certeza que no céu você não está. Uai. Então, para facilitar esse desligamento, eu preciso viver bem, tá? Eu vou ser recebida por pessoas que me amam, por pessoas que têm conhecimento e que podem me explicar e que me explicam com carinho, com cuidado e que cuidam de mim nessa nova adaptação, porque é um espírito que estava vivendo no planeta Terra. Então agora eu não estou mais no planeta Terra, eu estou na erraticidade, eu estou numa colônia espiritual.
Então eu preciso me readaptar ao meu novo habitat, né? Num lugar onde o aprendizado é constante. Então, naquela novela A Viagem, eu assistia, e tem muita verdade naquela novela, mas eles estavam sempre deitados no jardim e, né, ouvindo música, e é lindo. Claro que devem ter aqueles momentos também, mas não nos iludamos. Nós seremos os mesmos. Eu não vou virar santa só porque eu morri. Então, eu vou ter que estudar, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que evoluir lá também, enquanto eu espero o meu novo encarne, minha nova encarnação, numa outra situação. Então, por isso a importância de nós aproveitarmos esta abençoada oportunidade, porque é uma oportunidade que eu não sei quando eu a terei novamente. Porque, como eu disse no vídeo anterior, as famílias estão cada vez menores, as famílias estão sendo atacadas. Tem cada vez gente se casando menos, ou se casando separando, casando separando. As mulheres não querem mais ter filhos, querem primeiro viver a vida, aproveitar a vida, trabalhar, ficar rica para depois ter filho. Aí isso vai acontecer lá pelos 40 anos e, infelizmente, com 40 anos é muito difícil engravidar. E aí, o máximo, se você engravidar, você vai ter 1 ou 2 filhos, ou vai ter 3 de uma vez, porque vai ser através de inseminação artificial. E aí, o que eu quero dizer com tudo isso é que o nosso tempo na erraticidade, o nosso tempo no mundo espiritual vai ser cada vez maior, porque as famílias estão diminuindo. Então, a gente não sabe quando vai reencarnar e em que condições nós reencarnaremos. Por isso, a gente tem que tratar de se desacomodar e enfrentar a verdade, a realidade. E aí eu fico imaginando, sabe? Se aqui é um mundo de provas e expiações, é um mundo povoado por espíritos inferiores, por pessoas muito ruins, que o mal ainda prevalece, e a crueldade, o egoísmo, a vaidade, a petulância, e aí vai, né? Um mundo em que ainda há pedofilia, que ainda há guerras e tantas doenças que poderiam ser tratadas, mas não são, poderiam ser extintas, mas não são, etc, etc. Então, com tanta maldade ao nosso redor, já é bom viver. Eu amo viver, e eu tenho certeza que você também. Como é bom viver, como é bom amar, apesar de todas as nossas lutas, apesar de todas as dores, de todas as dificuldades. Mas quem ama alguma coisa, alguém, sabe como é bom viver. E a gente sempre ama alguém, né? Nem que seja um cachorro. E a gente é amado também. Então, a gente é tão apegado a um lugar tão ruim, que eu acho lindo, maravilhoso, porque é cercado da presença do Criador, da identidade do Criador todo o tempo, que nos presenteou com esse céu maravilhoso, com esse mar maravilhoso. Então, assim, ó, e com pessoas maravilhosas, porque existe também muita bondade, muita evolução, muita espiritualidade, muita alegria, muito amor. Então, vocês imaginem como deve ser o outro lado. Nesses depoimentos de quase morte, eles sempre falam de pessoas queridas,
Eles sempre falam de uma luz muito forte, de uma paz muito grande e chegam a comentar em vários momentos que ficaram divididos se realmente queriam voltar. Vocês imaginem como é estar um pouquinho mais perto de Deus, sem este corpo que arrastamos, essa matéria tão pesada que nos causa tanta dor, tantos desejos, tanta distração. Deve ser muito bom, deve ser muito lindo. Então, nos preparemos para este momento e não nos desesperemos ao perdermos entes queridos. O amor nos aproxima. Da mesma maneira que Deus cuida dos nossos filhos aqui ao nosso lado, Ele cuida de cada um deles que já partiu. Seja através de um aborto, seja através de um acidente, seja através de uma doença. Ele esteve conosco, Ele está conosco, mas principalmente nos piores momentos, nos momentos mais difíceis, nós nunca estamos sós. Nunca. O amor dele nos envolve. E só mais um adentro antes de encerrar, que eu queria deixar uma coisa clara às vezes, porque às vezes muitas pessoas ficam muito aflitas quando o seu ente querido desencarna através de um acidente. Por exemplo, aquela família que agora desencarnou naquele helicóptero, em Nova York, eu acho, Nova York. Deus é tão misericordioso que nestes acidentes, nessas mortes traumáticas, muito traumáticas, Ele é tão maravilhoso que o desligamento ocorre antes do choque. Claro que é tudo muito rápido, mas a pessoa não sofre aquilo que a gente às vezes passa anos atormentado, pensando, né, como ele morreu, da maneira como ele morreu, do jeito que... Não. Deus é misericordioso. Não, jamais nos esqueçamos disso. A misericórdia dele é infinita e o seu amor por cada um de nós é incondicional. Vou indicar este livro aqui, Deixe-me Partir, Tânia Fernandes de Carvalho, muito bom. Esse livro aqui de novo, né, Fonte Viva, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esse aqui é um livro que eu tô gostando muito, não terminei ainda, A Conquista das Virtudes, Francisco Fals. Esse outro do Chico, Ninguém Morre, Chico Xavier e Elias Barbosa. Esses são só de mensagens de filhos que mandam para as mães. É muito bonito esse livro. Esse também, que tá até encapado ainda, porque eu comprei para dar de presente, que é lindo, é O Privilégio de Ser Mulher. É lindo esse livro, esse da Alice von Hildenbrand. É muito lindo esse livro. E A Educação da Vontade, do Julius Payot. Por quê? Porque para morrer bem, a gente tem que viver bem. Então, a gente tem que angariar virtudes. Que nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana de muita reflexão, aproveitarmos este momento em que tem muita gente rezando, muita gente fazendo bem, fazendo caridade, fazendo penitência e jejum em honra ao Senhor, porque o que importa é a intenção, né? Não é o ato, mas a intenção. Então, aproveitemos essa frequência elevada e nos elevemos também. Que a gente se aproxime cada vez mais deste Pai, que é sempre Pai, aqui ou lá. Que assim seja. Um beijo para vocês.